Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de Geografia. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o nosso número da aula, o nosso objeto de conhecimento e também o detalhamento desta aula de número 12. Então, temos o objeto de conhecimento, processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, em âmbito local, regional, nacional e global, bem como aí o papel desempenhado, pelos sujeitos, a coletividade mediante os valores morais, os valores éticos, estéticos, culturais e políticos. Então, esse é o objeto de conhecimento da aula de número 12. E o detalhamento nós temos globalização e a economia política, pobreza e desenvolvimento. Então, esse é o detalhamento da nossa aula de número 12 e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula fazendo uma breve introdução aí sobre o que é a globalização. Vocês lembram aí o que é a globalização? Aqui nessa imagem, olha, a gente observa o quê? Parece, observando, de início aí esse mapa, que o mundo ele está conectado, Então, todos os continentes, todos os países aí conectados. E aí vamos falar sobre globalização, economia política, pobreza versus o desenvolvimento, Os países que se desenvolveram, que estão se desenvolvendo, os países aí, apesar dessa globalização, mas que ainda vivem ali em extrema pobreza, tá bom? Então vamos iniciar observando quando que surgiu essa expressão. Vocês já se perguntaram quando foi que surgiu aí esse termo, Globalização. Então aí nós temos que a globalização é uma expressão que ganhou aí popularidade, Começou a ser falado sobre globalização na década de 90, gente. Então, em 1990, a gente tem um geógrafo de grande importância para a geografia, um geógrafo brasileiro, baiano, que foi aí o Milton Santos. Ele faleceu no ano de 2001, mas deixou aí muitas informações para a gente valiosas sobre o mundo, sobre política e principalmente aí várias coisas relacionadas à geografia. E a globalização, a gente tem essa visão aí de globalização, esse termo surgindo na década de 90, também pelos olhos aí de Milton Santos, tá bom? E essa expressão, como a gente pode observar, ela ganhou popularidade na década de 90, Através aí da mídia, tornando-se uma parte integrante da vida cotidiana, tá bom? Então, ela vai se tornar aí uma parte do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana. E isso representa a continuidade aí do processo histórico de globalização do capitalismo. Inclusive, quando a gente fala aqui nessa década de 90, quando a gente vai ter ali a nova ordem mundial, o capitalismo, avançando aí em direção aos outros países. A gente tem também, na década de 90, a queda do Muro de Berlim. Então, vários acontecimentos durante esse período e também o surgimento dessa expressão, que é a globalização. A globalização, gente, na visão de Milton Santos, ela possui várias dimensões. Aí nós vamos observar. Nós temos a dimensão econômica, tá bom? A gente analisa, a partir de um viés econômico, como é que esses países estão integrados ali economicamente. A gente pode colocar um exemplo de uma fábrica, da política econômica de fábricas que fornecem, por exemplo, produtos para o Brasil, que está situado ali na China, digamos. Se acontece algum problema econômico ali no país, consequentemente, a gente também, assim como outros países que importam da China, por eles estarem integrados economicamente, dependendo ali dos produtos que vêm da China, daquelas indústrias, então, consequentemente, a gente também vai ter ali um aumento nos preços,
uma alteração, uma modificação na economia, certo? Aí nós temos também uma outra dimensão que a gente pode colocar, que seria a dimensão aqui social, né? Então já vimos aqui a econômica, temos aí a dimensão social, cultural e política. A social a gente pode colocar a questão dessa integração, um exemplo bastante claro disso, seria a questão do idioma que vocês estudam no ensino médio, né? A gente tem aí ele no ensino fundamental também, onde a gente tem o ensino da língua inglesa. Então, a gente tem um outro idioma nessa parte social, nessa parte da educação, que ele vai ser colocado ali nas instituições, né? Nas escolas, nas universidades, em cursos de inglês. Então, a gente tem essa parte social, onde a gente está se integrando com o idioma que é falado aí mundialmente, tá bom? Temos também a dimensão cultural, né? Nessa dimensão cultural que a gente pode observar, se você for colocar aí as suas roupas, alimentos, né? Se a gente for analisar, a gente tem muito de outros países, né? A culinária japonesa, a feijoada, né? Que vem ali do continente africano, dos países africanos, entre outros alimentos. Então, a gente tem essa cultura, né, essa dimensão cultural, essa globalização cultural. Nas nossas roupas, onde países ali como Estados Unidos, países europeus que vão ditar a moda durante aquele período, né, quais são as cores que estão em alta, o que a gente vai vestir agora, o sapato. Então, vão ditar um pouco da moda, um pouco da cultura, né? Então, essa seria a dimensão, na visão de Milton Santos, né, dentro da globalização. E a gente também tem aí a questão política. Nessa visão política, a gente pode falar aqui da ONU, né, que é um exemplo claro, onde a gente tem a Organização das Nações Unidas, voltada para essa dimensão política, onde a gente tem aí a manutenção da paz no mundo, né, mantendo ali essa ordem, essa paz entre todos os países, entre a integração aí da paz entre os países, certo? Então, nós temos essas dimensões, além também da dimensão ambiental, né, onde vai ser discutido, por exemplo, entre vários países, onde a gente tem aí várias conferências mundiais sobre o meio ambiente, sobre a questão da poluição atmosférica, a poluição sonora, entre outros problemas ambientais, que também vai ser discutido, e é um problema que está relacionado aí a todos os países, tá bom? Então, seria essa dimensão aí ambiental. Então, nós vimos todas as dimensões, né? A gente observou, e elas ocorrem onde, né? No espaço geográfico, onde estamos aí inseridos, certo? E isso ocorre, gente, em escala mundial, tá bom? Todas essas dimensões que a gente observou aqui, elas podem ocorrer em escala mundial, em escala nacional, né? No mundo, ou numa escala nacional seria aqui no Brasil, no nosso país, numa escala regional, ali na região, no estado, e numa escala local. Então, a gente observa todas essas dimensões em todas as escalas aí no espaço geográfico, tá bom? Então, inicialmente, a gente tem aí com esse conceito de globalização, a gente tem essa interdependência, né, entre todos os países aí do planeta. Então, analisando todas essas dimensões, certo? E a globalização, a gente observa, a gente tem uma imagem para mostrar para vocês, os locais eles estão interligados, né, onde a gente observou, por uma rede de fluxos dirigida aí a partir de centros de poder econômico e políticos concentrados, né? Então, a gente tem dentro do capitalismo, onde a gente observou lá no início, quando surge, né, esse termo globalização, o capitalismo alcançando aí diversos outros países. Então, a partir desse centro de poder econômico, certo? E esses fluxos, eles englobam aí a circulação de pessoas e de bens materiais e imateriais, né? Como a gente pode observar aqui na imagem, as rodovias
são um exemplo claro disso, né? Então, ela está ali interligando cidades, estados, países, fazendo essa interligação nessa circulação de pessoas e circulação de bens materiais, certo? Agora nós vamos assistir um vídeo onde eu perguntei aí para os nossos entrevistados, né, sobre como que você percebe a globalização no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então vamos assistir. A globalização tem tudo a ver com rapidez nas informações. No meu caso em particular, né, trabalho na área de educação, na área de produção intelectual, a globalização ela se apresenta na forma com que a velocidade, a rapidez que as informações elas são, né, transmitidas e repassadas, né, não só a nível de estado, nacional, mas a nível mundial, né? Eu observo a globalização através do nosso próprio distrito industrial, né, que abriga várias empresas internacionais, né, multinacionais. Meu pai contava que para ele saber o resultado de um jogo, ele tinha que ouvir lá na rádio, o Brasil jogando contra a Alemanha e tal. E dias depois, eles tinham acesso às imagens e ao jogo, né? Então, ele só sabia o resultado ali, mas ele não tinha acesso às imagens, às informações de quem, né, das jogadas e tal. Então, ele precisava assistir depois na televisão. A globalização ela vem permear através do acesso à informação, a serviços, à acessibilidade. As mudanças das políticas públicas voltadas para a educação, as modificações relacionadas às leis envolvendo a educação. Então, essa rapidez, esse feedback, né, de informações é uma marca que se faz presente na globalização, na área da educação, mas ela se estende aí por várias áreas, na economia, na ciência de um modo geral. E isso é uma característica da globalização, né? O fato das empresas instalarem suas montadoras nos países em desenvolvimento, né? Enquanto a sede delas mesmo, né, permanece nos países de origem. A outra forma é através da internet, né, das tecnologias de comunicação, onde a gente pode ter notícias do mundo inteiro. De guerras, de violência, de política, de ações sociais, né? Compartilhando cultura, ampliando, né, o nosso convívio, digamos, diário, né, a não só aquilo que está no nosso entorno enquanto local, ou seja, o acesso que está acontecendo na minha cidade, mas também comparando e estendendo isso para o mundo e para o nosso país, fazendo com que isso amplie os nossos conceitos culturais, sociais e humanos. Acaba se informando praticamente em tempo real, por meio das tecnologias, principalmente a internet. Hoje em dia teve a Copa do Mundo aí, teve até aqui no Brasil, e nós assistimos em tempo real, tudo acontecendo em tempo real. Teve também a questão de um tsunami no Japão, vocês lembram, anos atrás? E passou em tempo real na TV praticamente. A gente ligava a TV, estava lá passando as cenas do tsunami em tempo real. É isso aí, você está o tempo todo conectado com todo mundo. Também tem outras questões como o estrangeirismo. Eu até anotei algumas palavras aqui, como haters, sabe? Aquelas pessoas odiadas na internet são os haters. Então, não é uma palavra de uso comum nossa, mas a partir desse momento de globalização, ela já foi incorporada no nosso linguajar. Temos outros também, como bullying, job, que significa trabalho, os emojis é de origem japonesa. Então, é essa a minha contribuição. Muito bem, então a gente viu aí, né, algumas pessoas respondendo sobre essa percepção da globalização, né, que a gente tem no nosso dia a dia, inclusive aqui na nossa aula, né, onde eu estou aqui, e essa aula ela está sendo aí assistida por várias pessoas de diversos lugares, né, do Brasil ou até mesmo do mundo, né. Então a gente observa esse fluxo de informação. E isso se deu a partir do avanço das tecnologias, né, a globalização, a partir da evolução
dos meios de informação, de comunicação e também de transportes, como a gente vai observar. Então, nós temos aí os fluxos de informação que podem circular pelos jornais, pelas revistas, rádio, televisão. Então, a gente tem aqui as informações circulando por vários meios, né? Revista, rádio, como a gente inclusive aí viu no nosso vídeo, né? Pela televisão, os smartphones, onde a nossa entrevistada, ela fala sobre os jogos, né? Onde o pai dela ouvia os jogos ali da Copa do Mundo pelo radinho, né? Então, o rádio, não agora nessa geração, né? Onde a gente tem, inclusive, tem até alguns memes. Lembrei agora de um meme que está ligado à globalização, que é uma garotinha, onde ela está ali ouvindo o rádio na frente dela e ela pede para desligar, né? Que é a partir da Alexa, onde por um comando de voz a gente pede para desligar, só que ela não sabe que aquilo ali é um rádio, porque ela já está inserida em uma outra geração, né? E os nossos pais, ou até mesmo a gente, que passamos por todas essas mudanças, né, nesse fluxo de informação, como a gente vê aí os jornais, as revistas, hoje são poucas as pessoas, né, que utilizam esses meios de informação. A gente tem mais esse acesso ali na internet, está com alguma dúvida, viu ali alguma coisa, assistiu alguma coisa no jornal, ouviu ali alguma informação, você já joga ali na internet e vai em busca da informação. E muito importante também a gente buscar a veracidade dessas informações, tá bom? Até mesmo por conta desse fluxo de informação, né, que é tudo muito rápido. Então, as notícias, elas se espalham rapidamente e, às vezes, se espalham também, como chamamos, né, das fake news. E, hoje em dia, como a gente pode observar, quase todo o mundo, né, ele está aqui interligado. E aí a gente tem os cabos de fibras óticas, os satélites de comunicação, que fazem com que essas informações elas cheguem aí rapidamente, né, para diversos lugares do mundo, tá bom? Então, a partir do desenvolvimento da comunicação, que a gente vai observar essa conexão, essa interdependência. E aí nós temos o veículo de difusão, né, de informações que mais tem crescido. Aí nós temos a internet, inclusive a professora aqui preparando a sua aula, onde ela está utilizando ali desse meio de informação, de comunicação, né? Apesar da difusão desigual, gente, a internet ela tem ampliado aí as possibilidades, né, de contato entre as pessoas. Inclusive, quando a gente fala sobre essa difusão da internet desigual, né, aqui do acesso à internet, é uma das consequências aí negativas que a gente observa da globalização. Então, se a gente for parar para pensar, nem todo mundo tem acesso à internet. Hoje, muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, gente. Então, a gente tem essa desigualdade aí com relação ao acesso à informação, à internet, à comunicação. Nessa tabelinha, a gente vai observar aí os maiores usuários de internet. Aqui a gente vai observar na tabela. Nós temos os países, né, com os maiores usuários. Em primeiro lugar, a gente tem a China, a Índia. Em terceiro lugar, Estados Unidos, com 307 milhões de usuários, né, os dados aí de 2022. E o Brasil aqui ocupando, olha, a 5ª posição. Aí a gente vê, observa, né, Rússia, Japão, Nigéria, México e Alemanha. E se a gente for analisar com relação a essa desigualdade, a gente tem aí a questão dos países pobres, né? Por que os países pobres eles não estão inseridos aí nessas 10 primeiras posições, né? Países ali do continente africano, a gente tem uma maior parcela dos países inseridos ali no continente asiático, no continente europeu, os Estados Unidos, né, como uma potência econômica mundial. E aí a gente observa essa desigualdade, né? E se você for analisar toda a tabela, a gente tem ali quase todos os países do continente africano inseridos lá nas últimas posições. Temos também cidadania global ainda no fluxo de informações. Há a possibilidade, né, de manifestações populares,
a partir das redes sociais, né? Aí eu citei algumas das redes sociais mais utilizadas, né? A gente tem o Google Meet, Instagram, Facebook, YouTube, o WhatsApp, né? Que já faz parte aí do nosso dia a dia, são algumas das possibilidades de manifestações de comunicação. Inclusive, protestos que podem ser realizados, né? Como foi o caso do que aconteceu, do que ficou chamado de Primavera Árabe, né? Então a gente teve esse protesto ali no Oriente Médio, em alguns países ali do norte do continente africano, com relação às ditaduras, né? A política ali nos países do Oriente Médio. Então, durante o período de 2010 e 2012. Então, a partir das redes sociais, a partir desse fluxo de informação, né? Que foi realizado aí esses protestos, onde teve a organização do protesto entre vários países, tá bom? Não foi realizado ali em um único país, então eles utilizaram desse meio de comunicação. Temos também um fluxo aí de pessoas, né? Lembra que eu falei? O desenvolvimento tecnológico a partir da comunicação, né, dos meios de informação e também de transporte, tá bom? Então a gente observa aí o fluxo de pessoas, né, ocasionado pelo avanço tecnológico, né, principalmente onde a gente observa, olha, nos transportes aéreos. A gente viu lá aquela imagem da rodovia, né, da circulação de pessoas, de mercadorias, através de rodovias, mas a gente também tem esse importante avanço tecnológico aqui no setor aéreo, tá bom? Então, os turistas, eles podem viajar, né, por diversos motivos, né? Aqui a gente tem, olha, o lazer, né? Você vai passar ali as férias em um outro país, em um outro estado. Aqui também pela educação, né? Então, vários fatores aí que a gente observa a partir desse avanço tecnológico. E aí a gente tem no transporte aéreo, né? Você pode, por exemplo, estar hoje aqui em Manaus, né? Eu quero viajar e ir para um outro país, né? Então, a partir desse avanço tecnológico do transporte aéreo, amanhã eu já posso estar aí em um outro país, em um outro local, né? Graças aí a esse avanço. E eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês, olha, desse fluxo aí de pessoas. Então, todos esses aviões que vocês observam aqui, olha, o que a gente chama aí, né, a gente pode chamar de trânsito aéreo, né? Parece que está tudo congestionado. Mas quando você amplia o mapa, que é a partir do site do Flight Radar, e aí você consegue observar. E clicando em cada um desses aviões, você tem ali a informação de onde é que saiu aquele avião, para onde ele vai, o tempo que ele já percorreu, o tempo que falta para ele chegar ali no lugar. Então, imagine a quantidade de pessoas que estão aqui nesses aviões e também a quantidade de mercadorias, tá bom? E a gente também observa a circulação de mercadorias a partir desse meio de transporte que possibilitou, né, essa interdependência, que possibilita aí para a gente estar em um outro lugar com mais rapidez, tá bom? E aí nós temos, olha, os maiores receptores mundiais do turismo, né? Então essas pessoas aí estão viajando para diversos lugares, muitos a trabalho, lazer, entre outras questões. E aí nós temos como maiores receptores mundiais, né, que recebem aí os turistas. A gente tem a França, a Espanha, Estados Unidos, China, Itália, Turquia, o México, Tailândia, Alemanha e Reino Unido. São alguns dos países aí que mais recebem turistas do mundo inteiro, gente. Aí a gente tem países ali na Europa, aqui no continente americano, ali na Ásia, entre outros lugares. Eu ainda não conheço nenhum desses países, mas irei conhecer aí futuramente, está na minha lista ali, nas minhas metas, né, para conhecer alguns desses países. E aí nós temos, olha, a cultura de massas, né, a mundialização da sociedade de consumo. Vocês já ouviram falar sobre cultura de massas? O que seria isso, né? Então a gente tem, olha, quando a gente falou lá das dimensões da globalização, a gente falou na questão da cultura, né, na questão cultural. Aqui a gente tem a disseminação
e a influência generalizada, né, de elementos culturais, né, que a gente está se referindo à globalização nessa dimensão cultural. E isso transcende em fronteiras geográficas, né, impulsionada em grande parte pela globalização. Por quê? Quando eu entro numa rede social, quando eu entro no site, eu tenho ali uma propaganda, quando eu ligo a televisão, ou até mesmo o rádio, né? Quando eu vou ouvindo, eu tenho diversas informações. Um alimento, um tênis novo, um smartphone novo, e isso acaba causando isso que a gente chama dessa cultura de massas, né? Então, a partir dessas propagandas, certo? E um fenômeno notável aí que a gente observa dentro desse processo é a mundialização da sociedade de consumo, né? Então, tudo isso a partir da globalização, onde nós vamos observar este fenômeno. Então, a gente tem essa dinâmica cultural, né? A partir dessa dimensão cultural, ela vai ser caracterizada aí pelo compartilhamento, a difusão global de produtos culturais, né? E aí a gente tem alguns desses produtos culturais, como, por exemplo, os filmes, né? Que, inclusive, a partir dos filmes, eu já posso ter ali uma inspiração de uma música. Ah, eu gostei, estou assistindo o filme, gostei dessa música. E aí já baixo a música, ou então coloco ali no meu aplicativo de música. Vou buscar, se for uma música internacional, a tradução dela, as informações, o que ela está me transmitindo. As roupas também, né? Isso a gente acaba sendo influenciado também do que acontece ali no filme, entre outras questões. Além dos filmes, a gente tem também, a gente observa as músicas, tá bom? A moda, né? Hábitos aí também a gente vai observar. Então, aqui, música, a moda, que a gente também pode observar, tanto música quanto moda em filmes, e hábitos de consumo. Isso aqui também a gente pode observar aí com relação a essa dinâmica cultural, né? Então, a gente tem a homogeneização cultural, né? Onde, a partir de filmes, a partir dessa globalização cultural, eu tenho essa influência de uma cultura específica, né? Que ela vai ser adotada, ela vai ser replicada, como é o caso aqui, por exemplo, da moda, né? Em diversas partes do mundo. Muitas das vezes aí moldando as preferências e também aqui os comportamentos, tá bom? Então, isso também vai ditar aí preferências, vai ditar comportamento das sociedades, da sociedade local e, no geral, a gente tem aí da sociedade global, né? Principalmente no mundo da moda, né? Seria um exemplo bem claro disso, né? Como eu coloquei ali para vocês. Então, alguns países onde eles vão aí ditar a moda. E aí a gente vai observar em filmes e no nosso cotidiano. Temos aí o estilo de vida americano, né? Onde a gente vai observar, olha, em inglês, né, American Way of Life, né, que seria o estilo de vida americano, onde a gente tem a publicidade, aqui, olha, o cinema, a TV, a alimentação, a música, esportes também, tá? O esporte ali oriundo de um determinado país, e aí ele vai ganhando publicidade, ganhando público e se espalhando no mundo inteiro, né? E aí a gente tem também a questão do inglês, que é o idioma aí da indústria cultural, né, e também dos negócios, né? Lembra que a gente falou sobre a dimensão social da introdução do idioma ali nas escolas? Então, fazendo parte também dessa indústria cultural, né? Então, todas as dimensões aí interligadas, como a gente pode observar. E na globalização a gente também observa, né, que o mundo, parece que as distâncias elas encurtaram, né? Então a gente tem aí um importante geógrafo também que ele fala sobre o encurtamento dessas distâncias. Por quê? Hoje eu consigo me comunicar, estou aqui em Manaus, mas eu consigo me comunicar com pessoas de vários locais. As informações que eu quero obter, quero saber um pouco da cultura ali do Japão, vou na internet e busco as informações. Quero saber, por exemplo, quais as músicas mais ouvidas, por exemplo, nos Estados Unidos.
Eu entro ali no meu aplicativo de música e busco ali o top 10 das músicas mais ouvidas nos Estados Unidos ou em um outro país. Então, todo esse fluxo de informação, tudo isso está interligado no que a gente chama aí de globalização, né? Nessa interdependência entre todos os países, certo? Então essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado, estamos todos, né, conectados aí dentro do que chamamos de globalização. Até uma próxima!